Lei de Incentivo à Cultura, 3M, Prosa Press, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo apresentam Inspira, um podcast sobre os bastidores do documentário Inspira. A apresentação é da diretora do filme, Patrícia Travassos. O Lenine é cantor, compositor, letrista, músico, arranjador, produtor musical, violonista, guitarrista. Ele tem como gênero principal a MPB, seguindo influência da bossa nova, do frevo, do maracatu, do pop, do samba, do blues. É um cara versátil, maravilhoso, que a equipe estava babando de encontrar, estava todo mundo ali esperando. A Denise Vieira Pinto, a nossa co-diretora aqui, estava, nossa, meu Deus, esperando os dias para encontrar o Lenine também. E todo mundo. O interessante nesse filme é que a cada personagem tinha pelo menos um integrante da equipe apaixonado pelo personagem. Pelo menos um. Era muito impressionante como saía assim, sabe? Ai, suspirando das conversas, porque realmente foi muito inspirador. Depois a gente vai conversar sobre os preferidos de cada um, ou o que ficou de cada um, mas foi uma experiência muito incrível mesmo, muito profunda. E o Lenine, ele foi quase catártico, assim, foi a nossa última entrevista de todo o documentário. Então a gente já tinha feito os outros 9, foi no Rio de Janeiro que a gente encontrou com ele. Na véspera a gente tinha feito a entrevista com a Clarice. Foi num momento ainda muito tenso da Covid, então a gente fez a entrevista com a Clarice, em seguida a gente se retestou, a gente já tinha feito o teste na véspera, antes de falar com a Clarice, aí a gente voltou a se testar, ele tinha perdido alguns conhecidos, ele estava num momento muito sensibilizado com a perda da irmã, que não foi por Covid, mas tinha acontecido muito recentemente, então estava todo mundo com as emoções à flor da pele, assim, sabe? E quando a gente foi conversar com ele, ele se abriu muito. A gente encontrou o Lenine na Urca, no quadrado da Urca, que é um lugar lindo. É um aterro ali, onde hoje virou uma piscina quadrada de barcos, né? E aí tinham vários barquinhos, a gente sentou ali do lado para ele tocar um violão. É uma delícia, né? Lenine tocando violão com a paisagem do Rio de Janeiro ao fundo. Maravilhoso. Acho perfeita essa ideia de uma pedra sendo jogada e a formação das ondas como reflexo daquele ato, né? Tem a ver como eu sempre encarei o que eu faço. Eu sou um fazedor de canções, mas o que me leva a fazer essas canções é o meu olhar, é o que eu percebo e o que isso me incomoda e me comove, a ponto disso gerar uma canção. Então, tem a ver com essa percepção, por minha parte, de ser uma pedra nesse lago, jogando as minhas questões e os meus olhares. E diria mais, eu já sou o reflexo de outras pedras. Na verdade, o somatório de muitas ondulações. E está boiando no meio disso tudo, querendo entender o movimento das coisas e querendo perceber onde estou. E a singularidade do que eu sou. Tava ventando demais nesse dia. E aí a gente quase teve que mudar também de locação, assim como aconteceu com a Clarice. Enfim, essas coisas que acontecem na realidade, né? Você planeja um documentário, você organiza as locações, aí você chega lá no dia, tá um vendaval danado, e aí você tem que pensar, né? Porque o áudio não pode ficar comprometido. No fim, a gente conseguiu fazer ali no quadrado da Urca mesmo com ele. E o Lenine, nossa, ele fala coisas lindas, ele foi para os tempos da infância, ele voltou no tempo lá, lembrando como foi a ligação dele com esse sagrado que é a música para ele. Então, ele conta a história do pai,
que o pai pediu para eles escolherem, ele e os irmãos, quando ele fez 8 anos, o pai pediu para escolherem entre ir à missa aos domingos com a mãe ou se conectar com o sagrado da forma como eles quisessem, ouvindo música, por exemplo. E foi assim que aconteceu. Ele conta lindamente essa história. Meu pai tinha uma maneira muito interessante de ver as coisas. Um humanista que me ensinou desde cedo 3 perguntas que eu deveria responder e que eram fundamental para você ser um ser humano. O que você faz, por que você faz e para quem você faz. Então isso permeou a minha vida e definiu muito do que eu faço. Então acho que ele foi o primeiro mentor, foi a pedra mestra nesse lago, que é da busca, e do entendimento, da compreensão. Acho que foi um grande alicerce ele. Além disso, também ele me deu essa sede de conhecimento. Através da literatura, que ele foi um grande incentivador, através das palavras. Eu hoje sou um apaixonado pelas palavras, eu também devo isso a ele. Ele achava que ele não podia, como pai, nem chegar perto da relação uterina de uma mãe. Mas ele achava que aos 8 anos de idade o ser humano tinha que fazer as suas primeiras escolhas como ser humano. E isso era uma maneira de pensar sozinho, de estimular isso. Uma das primeiras coisas era no que diz respeito ao domingo que minha mãe ia para a missa. E nós, tendo essa ligação uterina com minha mãe, a gente era obrigado a ir à missa, que era muito difícil para a gente, criança. Porque era 1h30 de liturgia no latim. Não tinha que aguentar isso aqui. Ele dizia, olha, sua mãe acredita que a melhor maneira de se conectar com o divino é na missa. Papai acha que existem outras maneiras de se conectar com o divino. Aos 8 anos de idade você pode escolher que conexão com o divino você quer ter no domingo. Você pode continuar indo com sua mãe para a missa ou pode ficar aqui com o papai ouvindo música. A gente trocou pela música, pela audição. E mais, não era só pela audição da discografia que ele tinha, era passar um tempo no rádio de ondas médias, procurando uma transmissão e tentar identificar de que país de origem vinha aquilo. Então também tinha uma busca sonora de outro tipo, uma curiosidade sonora de outro tipo, sabe? E sempre planetária nesse sentido. De Rimsky-Korsakov a Chopin, passando por Silvio Caldas, Ciro Monteiro, Elisete Cardoso. Isso sem falar nos nordestinos, que ele adorava, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Os Três do Nordeste, Jackson do Pandeiro, todo esse universo. O Lenine virou um líder ambiental e o meio ambiente está muito refletido nas letras de música que ele faz. Dorival Caymmi ele cita o tempo todo. É filho de Iemanjá, 2 de fevereiro. Assim, realmente a água dele é salgada. Eu tenho certeza disso. Certeza. E durante um tempo a gente era só romântico e sonhador. Depois os próprios cientistas começaram a nos dar razão. E depois tudo ficou evidente. E aí a gente volta a Gaia, né? E a deusa Terra, a mãe de tudo, é ela, a grande geradora de tudo. E a gente precisa dessa consciência. Então isso sempre esteve presente no que eu faço, por que eu faço e para quem faço. Então, sim, talvez seja, você veja que pontualmente em todos os projetos dos meus discos, esse é um tema recorrente. É um tema recorrente. E quando a gente fala de água, por exemplo, ixi Maria, e eu sou um discípulo fiel de Dorival Caymmi, né? O homem marinho, o maior compositor marinho que a história já produziu, e discípulo. Quero chegar pertinho desse senhor que fez uma obra tão poderosa, né? E que descreveu o mar como ninguém. A jangada saiu com chifre rebente, a jangada voltou só. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Uma maneira de compor com um violão rústico e completamente ímpar. Esse cara inaugurou essa equação entre sons e palavras de uma maneira como poucos, cara. É doce morrer no mar, nas ondas
2 de fevereiro, dia de festa no mar. Esse acorde aqui, ó, tem dono, é do seu Dorival. Isso. A jangada saiu com X. Isso é um acorde. Tem dono. Tem dono, seu Dorival, rapaz. Assim como o seu violão também, né? Não, isso que é João Bosco que fala para todo canto. Porque João é outro que inventou umas músicas. Inventou um jeito. Isso é João. É. Assim como é Jorge. Aí é Jorge Ben, né? Seu Dorival inventou. O Lenine chegou de carro, dirigindo o próprio carro, veja bem, procurando vaga como qualquer ser humano no Rio de Janeiro, procurando uma vaga ali para estacionar, embora ele more perto, ele foi de carro e aí encontrou uma vaguinha depois de algumas voltas ali no quadrado. E ele é muito astral, né? Ele é muito querido, ele não estava muito seguro, assim, para abraçar e dar um cheiro em cada um, né? Porque o Lenine, eu me lembro, eu já tinha entrevistado ele na época do Metrópolis, na TV Cultura também. E eu me lembro que em vez de ele te dar um beijinho, ele te dá um cheiro no pescoço. É muito engraçado. E eu tinha isso na memória, mas em épocas de Covid isso é impossível. Então ele chegou de máscara, ele estava realmente bastante preocupado com a situação e ele estava muito tocado e sensibilizado com toda essa história, esse hiato que a gente viveu, né? Ele tinha comentado com a gente na entrevista, ele foi uma das primeiras pessoas com quem a gente conversou e fez pré-entrevista, e ele falou que ele se recusava a compor num momento como esse, que ele não queria relacionar a obra dele com esse momento tão ruim que a gente estava vivendo, tão trágico. Então ele passou uns maus bocados, sabe? Porque imagina só, uma pessoa que passa a vida inteira tendo uma rotina de shows e de contato com o público muito intensa. Então ele dizia que toda quinta-feira ele viajava para algum lugar do Brasil e ele fazia shows quinta, sexta, sábado, às vezes domingo, voltava para casa segunda-feira. Então essa era a rotina dele, com shows que, poxa, para quem gosta do repertório do Lenine sabe como é um show de muita energia, né? De muita troca, de muita dança, de todo mundo junto. E ele sentiu demais, ele falou, eu me sinto amputado da minha rotina. Então ele sofreu realmente bastante. Naquele dia da entrevista, ele tinha recém marcado o primeiro show que ele faria depois da pandemia, que seria uma virada cultural aqui em São Paulo, ainda para poucas pessoas na plateia, assim, bem diferente, mas ele já estava começando a vislumbrar essa vida retornando de alguma maneira, sabe? O fato de ter ficado isolado e ter ficado impossibilitado de fazer o que eu sei fazer. Porque eu faço músicas para fazer discos, para fazer show. O estímulo todo é para chegar lá na ponta, na aglomeração. Eu necessito dessa troca de umidades que acontece quando você está fazendo show e as pessoas em catarse com você, dividindo aquele momento, cara. Eu estou sem isso há 2 anos. É um congelamento, né? É uma bolha temporal, parece. Eu não me permito que isso seja motivo de um projeto. É tão medieval o que a gente vive, porque não é só a pandemia, é o pandemônio. É o que a gente está vivendo como cidadão brasileiro. A ruptura de uma crença, de uma materialidade que a gente já tinha, uma materialidade coletiva que a gente já havia construído, gente. Eu acho que é muitos passos atrás. E isso é chocante para qualquer um que está atento às mudanças. Então, para mim, que trabalho com isso, o material é humano, eu realmente nem estímulo para compor tem sido muito difícil. Muito difícil. Evidentemente que tem uma coisa mágica da música que às vezes consegue sobrepor a tudo isso e de uma maneira que eu não consigo explicar, o violão me chama
embora a gente esteja ali distantes, e ele me requisita de alguma maneira. A vida não para, a vida não para. O Lenine fala que ele é resultado de muitas pedras, então ele é muito grato a toda essa referência cultural que formou a música que ele faz hoje, ou que ele cria hoje. Ele é muito perfeccionista, assim, ele fala que ele tem uma autocrítica chamada a dona estranheza. Então ele resiste a se repetir. Então, quando ele acha que ele está se repetindo, está usando uma fórmula que ele já usou antes, a dona estranheza vai lá e fala: filho, você já fez isso antes. E é fundamental esse vai e volta, o ir e vir, o fato de a gente tocar as pessoas, mas também ser tocado pelas pessoas. Acho que compor tem muito a ver com esse estado de você estar aberto a esse tipo de troca. Na composição é assim. Adoro compor com pessoas que eu nunca trabalhei. Adoro, isso tem sido um estímulo para mim. Porque você se estimula nesse ineditismo, ou digamos assim, né? Você percorre um caminho diferente. E evidentemente que o melhor não é chegar em lugar nenhum. O importante é o caminho que você escolhe para fazer. Então, isso tem sido sempre estimulante para mim. Não me contentar com qualquer coisa, não gostar de estar muito confortável. E é muito legal ver esse outro lado, né? Ou revelar um pouco do processo, né, desses artistas que são inspiradores. Ele é muito humano, ele tem um olhar muito humano sobre toda essa diversidade que é assunto do nosso filme e sobre todo esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Então, você vê muita sensibilidade. É interessante ver como é que é o processo dele, né? Conhecer tem a ver com isso, com reverberar. Eu sou daqueles caras que eu sou um vibrador. Quando acontece de eu perceber um conhecimento, eu quero propagar aquilo para todo mundo. Eu quero dividir aquela emoção que eu senti ao descobrir determinada coisa. E quero dividir isso. Então esse sentido coletivo do conhecimento, de você divulgar e dividir, é fundamental no que eu faço, na música que eu faço, inclusive. Os rios voadores da Ileia mal desaguam por aqui, seca pouco a pouco em cada veia o aquífero Guarani. E assim do São Francisco a São Francisco, um quadro a terra, por água, por um córrego, um chuvisco, nações entraram em guerra. A questão da sonoridade sempre esteve muito presente em tudo. Eu com isso produzo esses ruídos. Então o fato de isso ser um grande banco de ruidagem, que o copo na areia, sabe, e procurando esses sons assim. A última vez foi agora, gravando com Luiz Henrique, um cara que é da Nicarágua, o príncipe da salsa. A gente começou a fazer uma parceria junto. E ele mandou para mim a canção que já estava produzida, e eu e o Bruno começamos a gravar. Ele estava com um pincel de pintura que não tinha sido usado, com lâminas de nylon bem fininho, e ele disse: pô, bota o microfone. O fato de estar entrelaçando e passando os dedos por aquela película gerava um som muito pequenininho, mas que com a amplificação aquilo se transformou numa outra coisa, com um delay que é incapaz de reproduzir. Então aquilo virou uma outra coisa, mas é um pincel. Então esse tipo de procura sonora sempre esteve presente. Eu adoro fazer isso, porque tem a ver com um tipo de imagética sonora. Você imagina aquilo e como chegar naquilo, sabe? Era estar atento.
Inspiração é estar atento. As coisas acontecem e você, se estiver atento, você vai perceber. Tem músicas dentro dessa gama de como fazer canções. Você tem o processo da procura daqueles acordes, uma sequência de acordes que tem um significado para você, que você procura as palavras daquilo. Por outro lado, tem as palavras que surgiram antes de qualquer música e que aquilo tem um peso tão grande que você busca a melodia daquelas palavras. Tem outras que surgem juntos, que quase simultaneamente. E aí, nesse caso, pode ser aquela procura eterna que você pode passar 3, 4 meses atrás de concretizar a canção, ou as canções que eu chamo psicofonadas. Porque é como se tivesse pronto. Você só foi um catalisador daquilo. E a impressão é que, se você não fizesse, uma outra pessoa atenta na esquina faria. Então é um outro estado. É lógico que eu vivo procurando estar nesse estado de atenção e de inspiração, mas não é sempre que você consegue. A gente se encontrou com o Lenine, então, no Quadrado da Urca, e ao lado do Quadrado da Urca tem um parquinho infantil. Chega o neto dele com o filho também para brincar ali no parquinho. E aí o vovô Lenine babando o neto, assim. O neto que se chama Rudá. Rudá, que é o nome do nosso diretor de fotografia. E aí, tão difícil, né? Não é um Patrícia que você encontra em cada esquina. E aí, os Rudás se encontraram ali, foi outra identificação muito legal. Aí a gente decidiu, lá pelas tantas da entrevista, ir para um barco. Em vez da gente ficar na margem ali, a gente resolveu ir para um barco. E não tinha nada marcado nesse sentido, né? Os improvisos do documentário também são muito legais. A Denise, a assistente de direção, viu aqueles barcos e falou, puxa, e se a gente fosse para um barco? Enquanto eu estava ali fazendo a entrevista, surgiu a ideia dela. A gente falou, bom, mas e aí? Em qual barco, né? Aí alguns tinham telefone, sabe? A gente ligou para um telefone de um deles e o cara atendeu, ele estava dentro do barco. A gente falou, olha só, a gente está aqui com o Lenine, a gente queria ver se podia gravar aí no seu barco, eu acho que vai ser mais legal e tal. Aí o cara falou, tá legal, onde vocês estão? A gente tá aqui na margem, tá vendo ali? Não sei o quê. A cena, não sei o quê. Tô vendo. Então tá bom. Tô indo aí buscar vocês. Aí ele pegou um bote, foi lá buscar a gente. A gente embarcou no bote dele, não me lembro mais o nome dele, mas foi um querido, muito aberto. Isso muito especial, todo esse documentário, porque tem uma energia. Em todo lugar que a gente passava, as pessoas estavam muito abertas mesmo, era muito impressionante. Esse rapaz, dono do barco, muito gentil mesmo, gentileza, simplesmente. Ele nem ficou para ver o show particular que o Lenine fez pra gente, porque ele falou, olha, eu vou deixar então vocês aqui no barco e vou aproveitar para almoçar rapidinho. Ele foi comprar uma marmita para ele almoçar, ali no Quadrado da Urca, antes que acabasse a marmita, então ele foi, comprou a marmita. Então ele não escutou o Lenine tocar Paciência pra gente, mas ele pode ouvir agora, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão mal. E aí foi uma choradeira total, né? Você imagina o Lenine tocando para a equipe Paciência. Depois de falar tudo que ele disse no documentário, assim, com toda essa sensibilidade, bom, aí começou o pessoal a chorar, mas ainda timidamente. Foi um primeiro momento. Ele tocou Paciência, tocou outra música. Paciência foi o grande finale, assim. Eu tava até tímida de pedir, mas eu falei, vamos lá. Aí todo mundo já começou a dar aquela choradinha, emocionado. Era o último dia de gravação. Aí acabou, a gente agradeceu muito. E a gente tava esperando o dono do barco voltar do almoço dele para nos buscar de bote. E a volta nesse bote foram o quê? 3 minutos de viagem
apenas, mas eu descobri, por exemplo, que o Lenine faz aniversário junto comigo em 2 de fevereiro, então ele é filho de Iemanjá, como eu, por isso que ele é filho do mar, e aí o mar faz parte mesmo da vida dele de uma forma muito intensa, né? O mar e o Dorival Caymmi e toda essa cultura que envolve o mar mesmo. Ele é um recifense que mora há 40 anos no Rio, quer dizer, trocou só de lado do mar, né? E aí ele foi contando isso. Aí ele contou também que tinha acabado de perder a irmã para um câncer. E ele estava muito sensibilizado, ele estava realmente, nitidamente, muito triste com isso ainda, mexido. E, coincidentemente, estávamos em meio a uma pandemia e todo mundo perde gente todo dia, parentes e queridos e pessoas amadas. E na nossa equipe a gente tinha 2 exemplos. O nosso operador de áudio tinha perdido a mãe também, não fazia muito tempo, e o nosso diretor de fotografia tinha perdido o pai para o Covid 1 mês antes de começar a gravar com a gente. Foi na volta de bote para o Quadrado da Urca de novo que a gente começou a falar dessas perdas. E aí, quando chegou, foi aquele abraço coletivo, todo mundo de máscara, o Lenine incluído, mas estava todo mundo tão sensibilizado, trocando essas emoções, dores pela perda, né? Foi uma catarse total, assim. E aí foi uma choradeira geral, porque era o fim do documentário, né? Então, o fim de uma gravação, o fim de uma jornada que foi muito legal de participar. Eu aprendi demais, né, com esse documentário, com todos os personagens, com todas essas visões de mundo, visões da vida. E ali encerrava isso, sabe? Então nossa, todo mundo estava cheio de emoções ali, a flor da pele, foi muito legal. E foi nesse contexto aí que o Lenine foi indo embora e tal, deu tchau pra gente, se despediu e pronto. A seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só viver no afeto. O podcast Inspira foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio 3M. Realização Prosa Press. Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.